Ó Senhor Jesus, amém. Amém, amados irmãos. Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos dar início a uma nova série do Alimento Diário. O título da série é A Igreja, Coluna e Base da Verdade. E o Senhor vai falar muito conosco hoje através da Epístola de Paulo a Timóteo. A mensagem de hoje vai ser sobre a igreja, a casa de Deus. Aleluia! Então que o Senhor possa guardar o nosso coração, trazer muita revelação para nós, que a igreja é o nosso lar, é o jardim de Deus, onde nós somos cuidados, apacentados, disciplinados até mesmo. Também o Senhor usa a sua palavra para nos podar, às vezes, quando nós estamos aí desviando o nosso foco, o nosso coração, e o Senhor nos ajuda com a sua palavra santa, nos reorganizando, nos reorientando. Então, o Senhor, Ele quer falar muito conosco hoje. Eu tenho certeza que o Senhor já falou durante a semana também com vocês. Aleluia! Eu vou começar lendo a Epístola de Paulo a Timóteo, falando o capítulo 1, versículo 2. Amém? 1 e 2 eu vou colocar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa semana foi enfatizado para nós essa questão da misericórdia que o Senhor citou logo no início nessa mensagem. Normalmente, o apóstolo Paulo sempre fala graça e paz a vós outros, mas nessa experiência ele está falando diretamente para alguém que está na linha de frente no cuidado das igrejas. Ele não está mandando uma mensagem direcionada à igreja em Corinto, à igreja tal. Ele está falando a uma pessoa que vai cuidar da igreja. Então, ele fala assim, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. Ó Senhor Jesus, graça, misericórdia e paz. Senhor Jesus, a misericórdia, irmãos, ela atua além do que nós podemos imaginar. Tem um versículo que fala que nós precisamos exercitar a misericórdia, porque com a medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. Então, se nós formos misericordiosos hoje, naquele grande dia do Senhor, Ele também não nos medirá só pelo sim ou não, certo ou errado. Ele também poderá usar de misericórdia conosco. Aleluia! Então, aqui, eu vou ler dois versículos que o próprio apóstolo Paulo declarando a misericórdia de Deus alcançando ele. Aqui no capítulo 1 de Timóteo, versículo 13, fala assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. E aqui no versículo 16, fala assim: mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal, quando ele fala o principal, ele quer os principal dos pecadores, ele fala, eu sou o principal dos pecadores. Ou seja, Deus teve misericórdia dele e colocou ele para evidenciar Jesus Cristo e a sua completa longanimidade. Então o Senhor usou o braço da misericórdia, que vai além do que o da graça e da paz, para alcançar aquela pessoa blasfemo e perseguidor, insolente, como ele falou aqui, para trazer ele a revelação do plano completo de Deus. E Paulo, ele é considerado que o ministério dele é um ministério de completar a palavra do Senhor. Nós podemos desfrutar nessa mensagem. Se a gente for considerar que Hebreus como ele não tem título, realizado ali pelo apóstolo Paulo, são 14 epístolas trazendo revelações magníficas
de realidade, de profundidade, de serviço, de consagração, algo profundo que o Senhor revelou para ele. Ele foi levado ao paraíso, né, ao terceiro céu. Nós não sabemos qual é essa dimensão. Ele ainda fala, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas o que ele recebeu foi para completar aquilo que já tinha dado início ali com os apóstolos, né, que andaram com o Senhor Jesus. Ele que se considera, né, ele fala que ele é um nascido fora do tempo, que não era digno de receber isso, mas o Senhor trouxe para ele. Então o Senhor está querendo trazer para nós nessa tarde também, nessa noite, em nome de Jesus, e também durante a leitura do nosso desfrute aqui do alimento diário ao longo das semanas, que a gente possa conseguir desfrutar essa riqueza que o Senhor tem para nós. Hoje as pessoas, a pandemia, ela está trazendo um novo viver na sociedade. A pandemia está causando sentimentos, ela está mexendo em sentimentos que estavam ocultos, sejam sentimentos de rebeldia, seja incredulidade, seja de arrogância. São sentimentos que não estavam sendo mexidos, mas agora que estamos nessa experiência, então nós precisamos de quê? De ser guardados. Por isso que o título dessa mensagem é A Igreja, a Casa de Deus. A Igreja, a Casa de Deus. Nós somos nós somos a Casa de Deus, nós somos a Igreja e também somos a família de Deus. A gente vai ler mais para frente. Hoje existem muitas distrações, como a mídia social, todos os aplicativos de mensagem estão disponíveis. As pessoas elas estão navegando muito nessas áreas perigosas, aonde pode esfriar o nosso coração, a nossa fé e nossa esperança. E o Senhor quer resgatar cada um de nós dessa situação, nos livrar de coisas que vão trazer dor para nós. Se nós não sabíamos que nós estávamos no melhor lugar, existe o arrependimento. As pessoas, quando elas saem do que é o melhor, elas se arrependem e muitas vezes não conseguem voltar para aquele lugar onde eles estavam. Eles estavam lá e não davam valor, mas agora que saíram, eles não têm força mais para voltar, mas sabem que lá é o melhor lugar, onde eles estavam. Ou seja, nós estamos na casa de Deus, amados, sendo cuidados pelo Senhor da melhor maneira. Então não permitamos que essas distrações venham nos afastar do Senhor, porque senão vai ficar muito difícil. Muitas vezes nós conseguimos, muitos conseguem, mas muitos não conseguem e se afundam cada vez mais. Ó Senhor Jesus, hoje, lendo essa porção da palavra, analisando a situação, eu me lembrei de como a sociedade está, pessoas conspirando, falando, levantando isso contra aquele outro. Lembrei também da política. A política ela não é política só na época da política. As pessoas trazem para a sua vida pessoal e leva aquilo ali não traz benefício nenhum para ela, traz rancor no coração, traz brigas, coisas terríveis. Nós precisamos, aí a Bíblia fala aqui na epístola do apóstolo de Timóteo, que nós devemos orar pelos nossos governantes. Quando eu era criança, eu imaginava assim, o presidente, ele é a posição mais alta do país, e eu cresci com essa visão, mas hoje eu vejo tantas pessoas que não têm essa visão. Por exemplo, por estar um determinado presidente, fica lá, em vez de orar por ele, ou não comentar, se não traz edificação, não comente, fica lá falando mal, fica lá trazendo maldição para a sua casa. Tem misericórdia de nós, Senhor, livra-nos de fazer isso. O Senhor guarde a nossa família de sermos rebeldes. O Senhor nos ensina que devemos orar para sermos sustentados e para sustentar. Aleluia! Mas mesmo, irmãos, diante dessa pandemia, dessa situação que a cidade está, que a nossa vida ao redor, está gemendo, as pessoas estão estranhas, nós temos recebido a porção 7 vezes intensificada do Espírito. Por isso nós vamos ler Apocalipse, onde fala sobre esse fogo.
Ó Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos. E esses 7 Espíritos, aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, está escrito assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos não quer dizer que são 7 Espíritos diferentes. É o mesmo Espírito, ele está queimando, não só como uma vela para alumiar, né, como a Bíblia fala, para clarear o espaço, mas ele está como uma tocha 7 vezes intensificadas para trazer, não só para trazer, né, a claridade para nós, mas para levar para as pessoas também, para trazer libertação para as pessoas. E esse Espírito, ele está agindo, está atuando, e nós estamos, do mesmo jeito que nós estamos sendo guardados, nós precisamos também levar esse poder para salvar as pessoas. Ó Senhor Jesus, então a presente era, meus amados irmãos e irmãs, o Senhor ele está 7 vezes mais atuante, alcançando as pessoas, porque o tempo do fim se aproxima cada vez mais. Essa pandemia aí está agilizando a mais o surgimento do anticristo. Uma bagunça universal está acontecendo, até que venha aquele grande líder que vai trazer uma falsa paz. Então nós já devemos preparar, irmãos, para cuidar bem da nossa casa, da nossa família, para que nós sejamos fiéis e para que a gente seja encontrado naquele grande dia fazendo assim. Aleluia! E aqui vamos desfrutar um pouco sobre a experiência de Timóteo como cooperador do apóstolo Paulo. Timóteo começou a servir com o apóstolo Paulo, ele era jovem, e o Senhor eu quero desfrutar um versículo em especial, que está em Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que o sentimento meu ao ler 1 Timóteo me levou a lembrar desse versículo. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ó Senhor Jesus, aqui falou sobre obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender o que foi falado é melhor do que você apresentar uma gordura de carneiro. Não, eu não fiz do jeito que você falou, não, mas eu trouxe. Olha aqui, ó, olha que gordura aqui, ó, 4 dedos de gordura de carneiro. Vamos atribuir assim. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer obediência. E nisso nós podemos desfrutar nessa semana que Timóteo, ele apresentava essa obediência ao apóstolo Paulo. Ó Senhor Jesus, ele era jovem cooperador, filho de uma judia e de um pai grego, mas ele foi instruído nas Sagradas Escrituras desde pequeno pela sua mãe ali, e aí ele foi pé firme ali com o apóstolo Paulo. O que Paulo fazia, ele estava junto. Se você for ler Colossenses, Filemão, essas epístolas, você vai ver várias delas, Paulo citando Timóteo, Paulo falando de Timóteo, meu cooperador, e falando sobre várias funções dele, meu fiel. Então nós vamos desfrutar também Atos 19, 22, onde fala sobre essa fidelidade que ele conseguia achar em Timóteo. Atos 19, versículo 22, está escrito assim: tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam. Perdão, vou ler primeiro, amados, Filipenses 2, 19 e 20, que é uma sequência. Ó Senhor Jesus, Filipenses 2, 19 e 20. Ó Senhor Jesus, bendito é o nome do Senhor. Aqui está escrito assim: espero, porém,
no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Aqui Paulo fala que ele, enviando Timóteo, ele ia se sentir animado, porque Timóteo ia trazer com fidelidade o que estava acontecendo naquela cidade, naquela localidade, naquela igreja. E ele declara que a ninguém ele tinha sentimento de sinceramente trazer com tanta clareza, com tanta lealdade como Timóteo. Olha só que riqueza, um cooperador poder enviar outra pessoa como se fosse ele mesmo. Assim como o apóstolo Paulo enviou também Onésimo para Filemão, falando assim, eu te envio ele como se fosse eu mesmo, recebe ele como se estivesse me recebendo. Timóteo era considerado pelo apóstolo Paulo como se fosse ele mesmo, mas na função de presbítero, de um cooperador da mais alta confiança dele. Aí em Atos 19, 22, complementa isso. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então, quando ele enviou Timóteo e Erasto, eram pessoas que ministravam Paulo, o apóstolo Paulo, diante daquela congregação, diante daqueles irmãos. E Paulo ministrava o quê? Ministrava Cristo, ministrava a palavra revelada, ministrava revelações e prática, e revelações e o que o Senhor queria falar para aquelas pessoas. Então, Paulo se sentia confortável em enviar. Então, irmãos, essa é a nossa postura, deve ser a nossa postura diante do Senhor. Ao ouvir aquela palavra, pegar ela para nós e conseguir transmitir ela com fidelidade, para que nós possamos animar também aqueles que têm cuidado de nós, que têm falado por nós, sejam eles que estão mais à nossa frente, os irmãos Pedro Dong, Ezamar, aqui na nossa região, os obreiros ali, ou aqui na nossa localidade, nossos irmãos que têm cuidado de nós, que nós possamos confortar o coração deles, sabendo que nós estamos recebendo essa palavra, praticando e também transmitindo ela com fidelidade. Ó Senhor Jesus! E aí nós podemos desfrutar, então uma porção aqui sobre esse versículo, que fala que a igreja é a casa de Deus. Está em 1 Timóteo 3,15. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Senhor Jesus, aqui fala que nós precisamos ter um proceder na casa de Deus, na casa que é a igreja do Deus vivo. Ó Senhor Jesus, aqui a casa, no grego, se você for acompanhar no Alimento Diário, tem muito mais explicação, mas eu vou trazer só alguma pequena porção. Casa quer dizer oikos, e nomia, administração ali, né? Nomos, a administração de uma casa, a administração do lar. Senhor Jesus. Economia, ó Senhor Jesus, é o plano de Deus. Nós já desfrutamos muitas vezes que no passado tinham os mordomos que cuidavam de todas as necessidades daquela casa. Se precisasse de mantimento, ele sabia o que precisava, ele ia lá, providenciava. Se alguém estava doente, se alguém tinha que comer determinado tipo de comida. Hoje também tem essas pessoas, mas só quem tem muito dinheiro, né, consegue bancar, né, essas pessoas para administrar. Então, essa função passou para o homem e a mulher mesmo, né, administrar dentro da casa. Mas, na casa de Deus, que é a igreja, coluna e base da verdade, temos os mordomos, a economia de Deus, sendo que Cristo está sendo dispensado por cada um desses ministros
até as necessidades das pessoas, seja ela no momento de enfermidade, seja ela no momento de perda, seja ela no momento de alegria, tudo o que o Senhor tem usado esses irmãos para trazer essa direção para nós. Então, graças ao Senhor, nós temos recebido essa oikonomia, né, essa dispensação de Cristo para nós, no momento oportuno, por esses irmãos que estão à nossa frente. Louvado seja o Senhor. Aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 19, já não fala de casa, aqui fala sobre a família de Deus. Ó Senhor Jesus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Senhor Jesus. Aí já trouxe mais pessoalmente, tá vendo? Aí já deixou agora, já são os membros sendo alcançados. Ó Senhor Jesus, somos irmãos e irmãs, né? Irmãos e irmãs sendo alimentados pelos ministros, pelos profetas que têm trazido essa palavra rica. E nesta família existe o pai, existe a mãe, e como mostrou para nós no alimento diário, tem os filhos, Tecnon, que é o filho no estado inicial. Para nós hoje na vida da igreja, o filho Tecnon, ele não necessariamente ele é jovem, ele pode ser idoso, ele pode ter 75 anos, mas ele é um filho Tecnon, ele começou a servir agora, ele precisa ser alimentado com o alimento necessário para aqueles passos que ele vai estar dando, até ele avançar para assumir a vida de um filho ruios, que no grego também, que significa o filho maduro. E é um filho que já consegue se alimentar, já consegue tomar mais atitudes. Ele já é apto a cuidar. Então a família de Deus envolve esse cuidado, essa diversificação de pessoas, não é todo mundo que você vai tratar do mesmo jeito. Ó Senhor Jesus. E depois desse apto de estar na condição de ruios, aí nós vamos ter que avançar um pouco mais para a condição de herdeiros. Herdeiros é aquele que se preocupa e que se envolve com a administração da casa, com a administração de tudo que Deus já preparou ali. Ó Senhor Jesus, assumir a postura de um filho, não só herdeiro que está esperando alguém ou que está cuidando de si mesmo, mas está sendo fiel e prudente, cuidando também, levando alimento e sabendo qual é a maneira de agir diante de determinada situação. Lendo aqui Timóteo, falou sobre as viúvas, aí gasta um capítulo inteiro falando, existem vários tipos de viúvas, existe a viúva que tem filhos e netos, então com elas o apóstolo Paulo falou para Timóteo, proceda de tal maneira que o filho ajude a cuidar, tira o peso, no caso ali, da igreja, deixa que essa cuida. Mas vai ter aquela viúva que não tem condição nenhuma. Vai ter aquela viúva que já é idosa, não tem mais filhos, não tem netos, não tem ninguém próximo. Então, a igreja, ou seja, os herdeiros de Deus precisam assumir essa função e cuidar e apacentar. Ó Senhor Jesus, isso tudo está inserido, irmãos, na igreja como a casa de Deus, administrando os bens, que são os irmãos, para receber em tempo oportuno as riquezas insondáveis do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. E aí vamos desfrutar 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que fala sobre esse sentimento. Fala assim, eu estou em Efésios, glórias ao Senhor. Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aspirar ao episcopado é o mesmo que você aspirar ser um presbítero. Mas não necessariamente você precisa assumir a posição de um presbítero. Você pode nunca assumir essa posição, porque o Senhor ele vai usar todos os membros de alguma maneira, mas vamos colocar que você aspira. Então você está a todo momento disposto a ter a função, que aí já é outra coisa totalmente diferente.
todos nós podemos exercer essa função de presbítero, essa função de apacentar, de cuidar, de pastorear, de se colocar. Então, sempre encabeçado, é claro, porque nós não podemos agora, não, agora eu aspiro a episcopado, eu vou fazer, eu vou acontecer e vou levar lá, e quando do nada você já está criando uma linha diferente, os irmãos que estão cuidando de você nem sabem o que você está fazendo, você já está agindo de uma outra maneira, sempre na comunhão. Nós precisamos sempre na comunhão, manter comunhão com os nossos bispos, né, que já é a posição, né, de presbítero ali, né, as pessoas que estão à nossa frente precisam estar sempre cientes dos passos que nós estamos dando. Então, para isso, irmãos, aqui nós estamos desfrutando essa porção. A igreja é a casa de Deus, onde não é nada bagunçado, onde é organizado, é bem cuidado, é visitado, né, consecutivamente, não é algo abandonado, largado às traças. A igreja é algo vivo, a igreja é o corpo de Cristo. Foi mostrado para nós que esse corpo ele é necessário para essa era em que a gente vive agora. Essa era de tribulações e situações onde é um refúgio para as pessoas, mas também vai chegar o tempo que a igreja ela vai ser a noiva, a esposa amada, e não vai precisar mais nem de o corpo, e nem de o exército, né, para lutar contra os principados e potestades, que tudo já vai estar já encabeçado em Cristo Jesus. Então hoje é o dia que o Senhor está falando para nós exercitarmos a nossa função no corpo de Cristo, na igreja, que esse é o momento. Até mostrou também sobre desfrutar esse encargo aqui de Timóteo. Este é o momento certo, porque os líderes estão aí, às vezes, né, igual mostrou aqui o apóstolo Paulo, ele deu orientações práticas para Timóteo. Ele falou do lado espiritual, encargo de visão, mas ele também falou sobre como agir diante disso, diante dessa situação. E os jovens, e os idosos, e falou sobre vários assuntos práticos. Então, nós vamos receber muita revelação, Senhor Jesus. E essa coluna, né, é igual o título do livro, é A Igreja, Coluna e Base da Verdade. A base, ela é sólida, ela foi lançada lá nos apóstolos. E a coluna, a base, é o falar dos apóstolos. E a coluna, ela é visível hoje, é o falar profético. Ó Senhor Jesus, às vezes, em uma casa, você não consegue ver a base dela, ela fica ali guardada. Você consegue ver mais a coluna. Só que essa coluna precisa estar embasada, ou seja, estar posicionada em um lugar firme, que no caso é o ensinamento dos apóstolos. Graças ao Senhor, irmãos, e o meu sentimento é que nós conseguimos ver a coluna muito bem, mas também conseguimos ver a base também. Lá no Espírito Santo, quando eu era criança ainda, não lembro a idade, uns 7 anos, meu pai, minha mãe, né, minha família, eles compraram um lote perto de um rio, e lá o meu pai, ele usou pedras grandonas assim, para fazer a base. Então parte da base da casa ficou escondido e parte ficou alto. Até teve uma parte que ficou quase 1 metro fora da terra, e eram pedras redondas, uma empilhada em cima da outra, bem alojada com cimento, e aquela casa não caiu, porque às vezes, quando o rio enchia, ia a água ali, mas batia a casa, estava sólida. Então é isso que Deus está dando para nós, irmão. Nós conseguimos ver a coluna muito claramente, de longe, mas se você chegar de perto, você vai conseguir ver a base também. Você vai conseguir, depois que você começa ali a desfrutar, você vai ver que a base, ou seja, que a fundação também está clara para você conseguir ver. Aleluia? Ó Senhor Jesus, esse é o meu sentimento, irmãos. Conduzir a família de Deus, olhando, né, para essa coluna que é a palavra profética, para nós sermos alcançados diariamente, do falar
atual do Senhor e transformados, né? Glórias ao Senhor, Senhor Jesus. E vamos desfrutar, para fechar aqui essa mensagem, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Senhor Jesus. Isso aí, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui fala assim, ó, o apóstolo Paulo falando para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Então aqui ele fala para cuidar de ti mesmo. Fala assim: Timóteo, cuida bem de você mesmo. Tem outras passagens anteriores que ele fala sobre outros assuntos para Timóteo cuidar dele, para Timóteo ser guardado, seja na questão de saúde e outras coisas. Mas aqui ele fala sobre guardar da doutrina. Aqui ele fala assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres. Aí tem outra passagem que ele fala assim: lembra de que você foi instruído desde pequeno nas Sagradas Escrituras. Então, irmãos, nós precisamos nos vacinar primeiramente. Dessa pandemia do coronavírus está trazendo o assunto da vacina. Então a palavra de Deus, ela é para vacinar nossa mente, nosso pensamento contra o vírus da iniquidade, a pandemia da iniquidade. Como foi falado aqui, eu até esqueci a palavra, mas fala sobre o sentimento que está sendo gerado hoje na humanidade, que estão apostatando da fé, os próprios cristãos tomando partidos que não era para pegar, estão apostatando da fé, ou seja, não estão se vacinando contra o vírus, estão sendo contaminados, achando que estão fazendo algum bem para a humanidade, e do nada já está contaminado e no meio da mesma condição das demais pessoas. Então, vamos nos ajudar, nos vacinar, andar de perto e também, a partir daí, cuidar, né, da igreja de Deus, ajudar a cuidar de pessoas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E glórias ao Senhor. Se você é novo aqui nos assistindo, a gente tem ouvido o testemunho de pessoas nos acompanhando, se inscreva no canal, né, aperte o sino para receber as notificações e mande a sua mensagem também, pode comentar, pode perguntar, se quiser uma visita na sua casa. Nesse momento de pandemia, a gente está com restrições, né, nesse sentido, mas a gente pode manter contato por meio de telefone, e assim que normalizar as situações, nós visitamos as pessoas na casa delas, nós levamos a palavra como vida também na sua casa, assim que flexibilizar as situações, normalizar, que as coisas voltarem ao normal, nós podemos fazer todo esse cuidado com você. Aleluia? Amém. Vou fazer uma oração, amados, como gratidão ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado por essa noite tão especial, pela palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira, que nos alimenta, também nos corrige e que nos ajude a avançar. Senhor, poda as nossas fraquezas, poda também as situações que vêm se chegando a nós, que vêm nos sujando. Esse mundo está cheio de contaminações. Obrigado por essa palavra. Nós queremos continuar limpos, lavados pelo sangue do Senhor e trilhar o caminho da fé, juntamente com cada irmão e irmã, até aquele grande dia do Senhor. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia.